Olha, nada nos garante que não podem ser taxados. Que o governo mente, é isso que você está falando. Ah, mas... Não, peraí. Você está querendo dizer, você está falando textualmente que o governo mente. O governo mente, o Lula mente, a Janja mente. E assim, é uma máquina de mentiras. Daqui a pouco você vai falar que o Felipe Neto mente. As comprinhas... E ele parou de comentar política. A Janja tá gastando milhões com Janja Palusa, o Lula gastando nosso dinheiro em viagem internacional, bancando ministro aí viajando de aviãozinho da FAB. E a gente... vai pegar... Por que vai passar o pente fino nas minhas contas? Por que não passa o pente fino nas suas contas? Nas contas do ministro do STF. Então, assim, a galera ficou indignada, cara, e parou. Pensou, realmente, talvez eu falo no vídeo, você não precisa não gostar de mim. Você não precisa ser de direita. Pode ser de esquerda, de centro, de pirueta, 4, não importa. Agora, cara, e aí eu termino o vídeo falando, né? Se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. Muita gente fala, mas quais os projetos do Nicolas, né? Fala assim... Cara, se você for parar pra pensar, eu tenho uns projetos, você pode colocar aí no meu Instagram, você vai abrir, vai estar lá assim, alguns projetos que eu selecionei, digamos, mais importantes que eu acredito, como por exemplo, aumentar penas para atos obscenos em escolas e universidades públicas. Foi um PL meu. Tem um aqui também que isenta do imposto de renda os professores dos primeiros anos do ensino fundamental que passarem uma prova nacional. Então, assim, um teste de qualidade que isenta o cara, ou seja, vai dar mais condição e mais valorização pro professor. O PL 3912, que visa oferecer curso gratuito de Libras para famílias de crianças surdas em universidades, e cria o selo de inclusão para empresas que apoiam essa causa. Então, sim, são muitos projetos, sabe, bacanas. Que a gente coloca, só que o Brasil hoje o Brasil ele não anda porque não tem bons projetos. Pelo contrário, a gente deveria reduzir a quantidade de projetos que tem no Congresso, porque são uma quantidade absurda de projetos. Só que assim, quanto mais Estado na vida da pessoa, mais Estado babá que vai cuidar, vai ser pior pro cara. E a gente tá vendo isso, né? Principalmente agora no governo Lula. É imposto atrás de imposto, é arrecadação atrás de arrecadação, é gasto atrás de gasto e, meu amigo, uma hora a tarifa vai chegar. Então, assim, não cai nesse papinho de que, qual o projeto? Poxa, eu com um vídeo ajudei mais brasileiros do que você a vida inteira. Porque com um vídeo... A gente, né? Não tô falando só eu, não. As pessoas que compartilharam, né? Que ajudaram, fez recuar um ato do governo Lula que iria passar um pente fino nas contas de pessoas principalmente mais pobres. E pessoas também que trabalham na informalidade, né? Então, assim... Quanto de visualização esse vídeo, cara, atualmente? Se eu não me engano, tava 319, 320. Mil? Tá 309 mil? Acho que tá 327 milhões. Milhões, cara. 327 milhões. E aí, duas coisas, né? Primeiro que você colocou um alvo nas costas, né? Sim. Foi atacado por todo mundo, inclusive imprensa, falando de fake news e tudo mais. O que não colou, viu, Vilela? Não colou? Porque no próprio vídeo eu falo, o Pix não será taxado. Tá bem claro. E assim, foi interessante porque até mesmo a própria... Mas qual foi o discurso, então, a narrativa de que você tava... A narrativa era de que eu deixei bem claro que, primeiro, havia uma desconfiança, ok? Da parte do que eles estavam falando, o que eles iriam fazer e o que eles poderiam fazer. E eu dei alguns exemplos. A questão do sigilo, que o Lula falou que ia acabar com o sigilo do Bolsonaro e não ia ter o dele, e ele colocou o sigilo nos gastos deles e da Janja. Falei com relação à isenção do imposto de renda até quem ganha 5 mil reais, e isso não foi feito até então. E se isso chegar no Congresso, vou apoiar, obviamente, vou votar para que isso seja feito. Claro. Você tem, por exemplo, a questão da própria picanha, assim, que é uma coisa, enfim, mais, digamos, até lúdica, mas na campanha eleitoral foi feito isso. A questão de que ele não iria indicar amigos para o STF, ele indicou 2, que um era o advogado dele e o outro era o amigo pessoal dele de muito longa data, que é o Flávio Dino. Verdade, por exemplo. Então, eu sou contrário ao aborto. E aí a esquerda vai colocar lá, direito reprodutivo da mulher. Você falou, opa, peraí, eu já sei que isso a esquerda usa para poder tratar a respeito de aborto. Então, o que vocês querem dizer com isso? Então, a gente tem que ficar atento em tudo. Óbvio, tem assessoria que nos ajuda, assessoria do partido. Tem muita gente envolvida, a gente não faz nada sozinho, sabe? Mas aí eu vou fazer o advogado do diabo, o pessoal falando assim, mas e o Bolsonaro não mentia também? Uai, se ele mentia, o problema é dele, uai. Você fazia videozinho? Claro que eu já falei, por exemplo, de pontos negativos, que eu falava, poxa, o Bolsonaro nisso aqui errou com relação a questões do Covid, por exemplo, que ele mesmo depois se arrependeu de várias falas.
Agora, eu acho que as mentiras, agora em específico, têm gerado consequências bem grandes na vida das pessoas, né, cara? Quando bate no bolso, também, as comprinhas, por exemplo, da Shine. Tem um tweet lendário, né, da Janja, né? Não vai ser... Como é que é? Quem vai ser taxado é o... Vê se acha esse tweet aí. Quem vai ser taxado é a empresa, não... Não o consumidor, né? Exatamente. Ele coloca na tela aí. Janja. É isso, cara, assim... Então, muitas das coisas que o governo acabou prometendo, acabou virando uma mentira, né? Então, mas eu acho estranho, porque o governo e quem apoia o governo, acho que eles não entenderam ainda, né? Que o problema não é de comunicação. Porque me parece sempre que eles falam, não, é porque o Nicolas deve ter alguém bancando ele, deve ter dinheiro injetado. Se a gente também fizer uma comunicação boa, a gente bate de frente. Vilela, eles colocaram como se tivessem por trás, né, de mim, marqueteiro do Bolsonaro, meta, né? Colocaram a Meta, colocaram o Mark Zuckerberg, colocaram o Trump, Elon Musk. Acesso à internet, como 300 milhões e tal. E não é... eles não sabem que as pessoas assistem mais de uma vez, né? Cada visualização não representa uma pessoa, né? Então, assim... Se passou 3 segundinhos, já contou uma visualização. Sim. Olha lá, ó. Aí, ó, choquei. A taxação é para as empresas e não para o consumidor. E não era isso? Envelheceu mal, hein? E não era isso? E não foi isso que aconteceu, né? No fim das contas, tá taxado, né? Só fazer a comprinha aí. E aí você acha que o povo meio que sacou essa parada e tá de saco cheio? Olha, sacou até mesmo porque, primeiro, eu acho que furou uma bolha gigantesca de pessoas que eram de esquerda, pessoas, enfim... É isso que eu vi, pessoas de centro, puto e compartilhando e zoando, porque né? mostrou uma indignação generalizada, Vilela, do tipo, caramba, velho, verdade. E eu acho que tá caminhando pra isso, assim, real. Eu fico triste que o povo brasileiro só fica indignado quando bate no bolso. Quando diz respeito à liberdade, à educação... Isso, a galera ficou assustada mesmo. E aí estão querendo colocar isso como se fosse um crime. O que você diz? Desacreditar o governo, não sei. A mulher lá da Globo News lá falou que desacreditar das medidas públicas é crime. Tipo, agora então a gente não pode... falar sobre... Não, o que os jornalistas fazem? Assim, eles não vão poder opinar mais, porque, por exemplo, e mais uma vez, né, fazendo o contraditório, quando eles falavam sobre as medidas do Bolsonaro, que seja na pandemia ou qualquer decisão... Mas ia ser crime também? Ia ser crime também? Não faz sentido. Não, cara, eu acho que nem isso colou também, porque é um absurdo tão grande. Eles ficaram desesperados, porque eles acreditaram que o sucesso do vídeo foi por conta de como eu me comuniquei, ou do estilo de vídeo que eu fiz. Mas eu tenho vários vídeos do mesmo estilo. Eu tava de chinelo, assim, como eu sempre vou. Não fiz nada, nenhuma edição fenomenal. Foi edição literalmente colocando zoom in, zoom out. Assim, ele colocou fundo preto pra trazer terror. Mas aí, meu amigo, o nego de marketing, os 3 Cs que o Nicolas usou pra poder... Eu não sei dessa. Não, assim, eu vi um vídeo tipo assim, e os caras analisando, porque ele falou dessa forma. Cara, literalmente, as pessoas precisam acreditar de que existem coisas que são naturais, e como uma música que estoura é um fator. Não tem como você, por exemplo, uma música, sei lá, do Kendrick agora, que canta no Super Bowl, They Not Like Us. Aí o cara vai falar, não, vou fazer uma música que vai estourar que nem um dele. Não tem como, não adianta, porque são vários fatores. É o próprio cara, é a música, é o timing, é a hora certa, é o conflito dele com o Drake. Então, assim, são muitos fatores para poder gerar uma música fenômeno. Esse vídeo também fenômeno foi vários fatores. Foi o timing certo, com a comunicação certa, enfim, acredito que com a linguagem certa. Foi várias coisas que gerou isso, sabe? E aí depois você viu o vídeo da Erika Hilton. Você viu? Cara, eu não cheguei a ver. Que aí o fundo era branco, era outro... Pô, mas assim, eu não vou falar patético, bicho, que eu não tenho nem palavras pra descrever isso. Mas como eu te disse, eu defendi as pessoas, né? Ela defendeu o governo. Tem uma grande diferença, né, entre nós dois, assim. E para você ver a diferença entre não somente engajamento, mas também de como as pessoas aceitaram isso e furou a bolha, de que ela ganhou pouquíssimos seguidores em comparação à quantidade de visualizações. E o seu? Eu ganhei mais de 5 milhões de seguidores. Ah, é? Eu ultrapassei o Lula. Você tá com em Instagram. Tô com 17.1 agora. Cara. Então, assim, não foi só que teve visualização, mas não teve retenção. As pessoas passaram a me seguir. Isso mostra que o conteúdo foi bom, que as pessoas quiseram ficar. E mostra uma indignação de alguma forma também, né, cara? Muita indignação. Porque eu tô vendo a esquerda rachar, a esquerda ser combativa ao governo, como fazia tempo que eu não via. Isso é um sinal, você acha, de Olha, eu acredito que o Lula já não tá mais na áurea de líder que ele era.
tá? Eu acho que ele tá sem aquela condição de, sabe, chegar e colocar na mesa e mandar. Existem outras vertentes da esquerda que discordam das próprias decisões do próprio Lula. O enfim, Haddad volta. também, né? O Haddad, ele trouxe muita gente da esquerda discutindo sobre, principalmente a esquerda mais radical, a esquerda comunista e tal, batendo muito. A divergência entre eles é de que o mundo é mundo, né? Em 1917, os caras, Revolução Russa, depois ali pra frente, os caras se matavam entre si pelo poder. Hoje em dia, pelo menos eles não se matam, né? Mas a divergência, obviamente, que acontece, pesada. Tem uma divergência entre eles ali de grupos, né, específicos, que querem, enfim, ser mais influentes, tomam esse tipo de decisão. Tem que fazer essa linguagem. Enfim, então eu acho que todo governo isso acontece. E teve a eleição de São Paulo aqui, principalmente das prefeituras, mas de São Paulo, que você acompanhou bastante. Sim. Também, eu vi você fazendo vídeos e tal, que, cara, foi uma doideira. E as eleições, eu acho que acenderam uma luz vermelha para a esquerda também, né? Essas últimas eleições. Olha... O que eu acredito? Porque se o Marçal não faz aquela besteira do negócio lá, e aí ele e o Nunes pro segundo turno. Eu acho que daria ambos também. E outra coisa, a diferença é que o Boulos, eu não sei quanto que ele gastou de dinheiro público, mas eu acho que foi mais de 50 milhões. O quê? Foi 89 milhões, se eu não me engano. Ele acha isso aí fácil? O que ele procura lá? Puxa aí. Gasto do Boulos em campanha. Uma grande parcela disso foi dinheiro público. E, enfim, o resto não foi. Mas eu acho que foi 89 milhões. Foi a campanha mais cara do Brasil. E assim, teve 50 mil votos a mais só que o Pablo, que não gastou nada de dinheiro público. Então, assim... E teve as redes... Cara, é uma marca absurda. Assim, é uma coisa realmente que você tem que parar e falar, poxa, você não precisa concordar com o cara, mas os resultados que foram oferecidos... Você achou aí, Kratos? Tem uma aqui falando que é 39 milhões, mas era até um determinado momento aqui. Tá. Não, se eu tenho certeza, não. Assim, eu tenho eu tenho certeza que é mais, que é bem mais. Então, assim, e ele inclusive gastou, enfim, quase que a mesma quantidade de grana e teve pouco mais só de votos do que da eleição passada também que ele competiu. Mudou tudo, né, cara? O Marçal fez uma campanha de rede social muito forte. Eram duas campanhas que existiam, né? A da televisão e a da internet, cara. Na internet só dava o ninguém colocava as fichas nele porque ele não tinha tempo de televisão, então, pô... Sim, exatamente. Mas hoje o digital, ele é muito forte, né, cara? Assim, quem que não tá com o celular e mexe no TikTok, mexe no Instagram, o vídeo chega pelo WhatsApp, porque dá pra você mensurar as redes sociais, né? No Instagram, por exemplo, se eu abrir, dá pra ver. E um mês, quanto de gente que alcançou e tal. Só que no WhatsApp não dá. No WhatsApp tem hora que chega um vídeo encaminhado com frequência pra você que você não sabe. Exato, você não tem nem ideia. Não tem ideia. E quantos grupos de família que existe, grupo de amigo, que a gente não consegue mensurar, né? É muita coisa. O dia, por exemplo, da peruca, foi uma jogada arriscada minha. E, Nicolas, você faria de novo? Não. Mas porque você se arrependeu? Não. Mas é porque jogada arriscada você só faz uma vez. Tá. Eu não vou... Poxa, sabe era o Iguita que catava de... Dava aquela... Tipo assim, cara, ele não fez tantas vezes isso na vida, assim, sabe? Toda defesa ele vai fazer aquilo, não, porque é arriscado. Mas quando o cara faz, é do caramba, não é à toa que eu não tô falando dele aqui agora. Eu sabia a mensagem que eu queria levar, que era uma mensagem séria, pra denunciar algo que estava acontecendo e atingir um público específico. Qual que era o contexto? Principalmente dos jovens. O contexto era que era o Dia da Mulher, e eu fui denunciar e falar, olha, as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. E depois disso, cara, eu não sei se foi Deus que aconteceu, que começou a pipocar casos assim. Foi o caso, por exemplo, do COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, que proibiu. Foi o caso do boxeador agora, esqueci qual nacionalidade que ele era. Tailandesa? Não sei, não lembro. Ele era do Irã, não sei. Era algum país aí. E que demonstrou também que no fim das contas ele era... Mas falaram que ele era um homem. Não, pode ir para o último que saiu, era um homem. Toda hora ou era, ou às vezes não era. Não, mas era. E assim, vários casos, por exemplo, de... não sei se é mulher trans ou homem trans que fala, né? Mas enfim, um homem biológico que se sente uma mulher, que quer entrar no banheiro da mulher. Vários casos de pessoas filmando isso, indignadas. E para pensar, os únicos que ficaram, enfim, falaram contra, etc e tal, ao meu discurso, não à embalagem, mas ao meu discurso, que em primeiro momento choca. Mano, como assim, um cara de peruca? Mas depois de um dia que as pessoas ouviram o vídeo, falou, não, mas eu concordo. Ele tem razão no que ele tá falando. Quem ficou indignado, que me levou pro STF, que fez vídeo, foi a esquerda identitária.
que ganha vida só nessas pautas de linguagem neutra, dessas coisas assim, enfim, banheiro não binário e tal. Agora, quem é de esquerda, talvez ele mais pro nível Nordeste, que é o pessoal que não cai nisso, eu duvido que o eleitor lá vai falar assim, não, pra mim, um homem pode entrar no banheiro da minha filha aqui, eles não vão perder eleitorado lá. Então todo mundo ficou pianinho, ficou calado. Porque é óbvio que a maioria do Brasil concorda comigo, cara. Tipo assim, é uma coisa óbvia. Um homem tem que ir num banheiro de homem, não por questões ideológicas, mas por questões biológicas. Uma mulher vai usar um pinico, um mictório, um mictório não vai, pô. Então, assim, é meio que o senso comum das pessoas. E que, mais uma vez, eu não me importo, Vilela, de você sentir o que você quiser, cara. Tipo, eu me sinto lindo, eu me sinto bonito, ou eu me sinto magra, eu me sinto gordo, eu me sinto o que você quiser. Mas não imponha que o seu sentimento seja a determinação do que eu tenho que te chamar. Porque isso é uma imposição pra mim, poxa. Imagina o laço que você abre isso pra outros temas. E se eu me sentir que eu estou certo, você não pode falar que eu estou errado? E se eu me sentir inocente, eu vou ser absolvido? E se eu me sentir que eu devo cometer um crime, você não pode me impedir? Então, é uma premissa muito perigosa. É isso que as pessoas não percebem. Não é uma coisa simplesmente de banheiro, etc. Não. É porque eu tô vendo um pouco lá na frente. É do tipo, tá bom. Primeiro, então, o cara quer usar o banheiro. Depois o cara me obriga a chamar pelo nome dele. Daqui a pouco, o cara vai ser obrigado a fazer o casamento dele. Um padre. Caso contrário, esse padre vai ser um homofóbico. Porque ele quer fazer o casamento. Então, se eu discordar, não vou poder. Um caso, por exemplo, nos Estados Unidos. Só para deixar a minha posição clara, eu sou a favor de que os gays também se casem. Né? Não, se ele quiser casar... Não, até porque não é só a gente que vai passar por esse tormento. Todo mundo tem que passar por esse inferno que é o casamento. Não, né? Todo mundo tem direito a esse castigo. Não, meu grande ponto é o seguinte, cara. Pra mim, tudo na vida traz a respeito de um propósito. Biblicamente, pra mim, Nicolas, não faz sentido um casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Pra mim, biblicamente. Se o cara quiser casar pra, enfim, questões civis e tal, meu amigo, você pode fazer o que você quiser. Só que eu, Nicolas, eu vejo que não faz sentido porque a própria Bíblia condena a própria prática. Então, sim, você vai receber uma bênção que, na verdade, é praticamente uma fantasia. Você está ali satisfazendo uma vontade sua que, no fim das contas, para mim, não faz sentido. E, biblicamente, não vejo que faça sentido, teologicamente também não. Agora, percebe que há um perigo nisso e muitas vezes as pessoas não param para raciocinar isso. E acham que é só uma briguinha. Não é uma briga. E outra coisa, os pontos que eu coloco não são contra os homossexuais, porque tem uma gigantesca parcela disso que concorda comigo, de homossexuais de direita que me apoiam, que fazem vídeos, tem trans que fazem vídeo em apoio a mim. Por quê? Porque eles entenderam que a sexualidade deles não modifica o que eles são, o que eles podem ser, não dá privilégio pra ele, vou ter cota agora pra concurso público porque eu sou homossexual. Tipo, como assim, cara? São coisas que ultrapassam a questão de aceitação, torna-se uma imposição. A minha luta é com relação à militância LGBT, que é a turma mais intolerante do mundo. Ou você concorda comigo ou você é um transfóbico. Poxa, transfobia é crime, cara. Então quer dizer que todo mundo que discorda de você é um criminoso? Então tá bom. Se você perguntar para a maioria da população brasileira quantos sexos que existe, se der a maioria que a pessoa só acha que existe homem e mulher, quer dizer que a metade do Brasil é transfóbica? É criminosa? Então a metade do Brasil tem que ir pra cadeia. Percebe que não soa democrático isso? Não soa digamos assim, uma troca de ideias para algo? Soa algo totalmente impositivo. E as pessoas estão percebendo isso cada vez mais. Trump agora mudou isso lá, né? Falou, obviamente, no seu discurso, com relação a homem e mulher, a partir enfim, que ele tomou posse. Sobre os esportes também, né? Sobre a questão dos esportes. E tudo começou, por exemplo, esqueci o nome da nadadora, mas tudo começou com esse homem biológico, que ele era a posição 436, mais ou menos, de ranking de masculino. Um belo dia, não sou mais homem, me sinto mulher, foi competir com as mulheres, ficou em primeiro lugar. E a tua relação com o Bolsonaro? Onde está o bolsonarismo nesse espectro da direita e qual a tua relação com o Bolsonaro? Cara, eu tenho uma relação excelente com o Bolsonaro, pergunto várias coisas pra ele, a gente conversa, vou lá no PL, troco uma ideia, ligo pra ele, quando alguém é fã dele, ele dá um oi e tal, sempre um cara extremamente disponível, humilde. É uma pessoa que, óbvio, tem enfrentado perseguições, ele está inelegível
não é por crime de corrupção, é porque ele fez uma reunião com embaixadores. Eu acho que ainda existem muitas coisas a serem reveladas, que ficou assim enfim, passou na história e a galera faz vista grossa, que literalmente o cara foi um candidato a presidente da República, que um ex-integrante do PSOL tentou matar ele. E a galera, tipo, não sabe quem mandou. Um lobo solitário. Pô, será, cara, que é um lobo solitário que do nada, não vou matar o Bolsonaro, vou dar uma facada nele. Então por que não foi atrás disso? Saber quem foi, etc e tal. Se tem pessoas envolvidas, quais foram os advogados, quem bancou esses advogados. Foi tudo pro bono, foi um tanto de gente. Ai, vou defender o Adélio pela causa. Pelo quê? Então assim, eu acho que existem algumas coisas que precisam ser esclarecidas. Obviamente ele não é um cara perfeito como ninguém é, mas eu vejo que muita gente se arrependeu, assim, de o Bolsonaro fala palavrão, o Bolsonaro é truculento, o Bolsonaro entra em umas brigas necessárias. Mas no fim das contas, cara, a diferença é gritante, assim, começando pela primeira-dama até os ministros, assim, sabe? Quando você olha, por exemplo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, Haddad, quando você pega o ministro dos Direitos Humanos, que saiu agora do governo Lula sobre forte denúncia de assédio sexual contra outra ministra, tá? Só pra deixar claro. E antes era a Damares, que o máximo que eles ficavam zoando ela era de não sei o que da goiabeira. Ou seja, percebe que eram ataques que, assim, o nosso da infraestrutura era do Tarcísio. Tá compreendendo? Então, assim, eu vejo que há uma diferença, sabe? Eu não tô falando que o governo do Bolsonaro foi perfeito, o melhor governo da história, mas, poxa, coloca na balança aí, cara. Não quero convencer ninguém, não, mas coloca na balança, vê o que foi feito em termos de avanço, até do próprio Pix, né, que teve a consolidação, a estruturação do Pix no governo Bolsonaro, veio obviamente lá do Temer, mas Roberto Campos, juntamente com Paulo Guedes, estruturaram, enfim, modernizou a coisa e colocou para tocar. Teve o marco de saneamento básico, Secretaria da Alfabetização, acho que teve muitos avanços. E eu vejo que agora tá acontecendo um retrocesso, e não vejo que só eu tô enxergando isso. Eu acho que o Lula atingiu todos os recordes de gasto de cartão corporativo, enfim, Lei Rouanet com 16 bilhões. Enfim, eu acho que as coisas não tá legal. Tipo, eu queria perguntar pra alguém assim, o que o governo Lula aí fez aí de bacana, assim? Eu confesso que eu não sei te falar, assim, tá? Eu sei falar coisas que o governo Bolsonaro fez, por exemplo, de ruim, e sei falar do bom também. Mas o governo Lula, realmente, assim, até hoje eu não consegui um cara falar assim comigo e me convencer de tipo, não, isso aqui foi bom, cara, o que ele fez aqui foi maneiro. Eu até o final aqui do podcast eu posso até tentar lembrar, alguém me mandar aqui e eu falo, de boa. Não tem problema algum com isso. Chegar e reconhecer, não, isso aqui os caras mandaram bem. Foi legal. O pé de meia, porque é algo excelente para os alunos. Teve irregularidades, tá? Quem tá falando isso não sou eu, é o Tribunal de Contas da União. Então, assim, até o programa que era para ser coisa, até a licitação que era para arroz pro Rio Grande do Sul para ajudar os caras recuaram porque tava tendo um índice de fraude no arroz, que era para ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul que estavam literalmente ilhadas. Então, assim, bicho, eu não preciso te provar. Dá uma levantada aí nos estados aí que tem o pior IDH do Brasil, vê quem governou durante a maioria do tempo, ver os locais onde infelizmente tem o maior nível de assistencialismo. O assistencialismo, ele é importante, ele é necessário. Tem gente que não tem o que comer, Vilela. Tem gente que realmente precisa da ajuda do governo ali diariamente na vida dela, mas o PT se utiliza disso como forma de cabresto eleitoral. A pessoa fica numa situação difícil que o próprio PT criou, de muitas vezes miséria, de pobreza, de dificuldade, e na hora da eleição a pessoa se vende por R$50 ou uma cesta básica porque ela precisa colocar comida na mesa. Então é um ciclo, né, vicioso que eles fazem. Então, assim, sendo bem sincero, cara, não quero convencer ninguém aqui não, mas dá uma olhada aí em 20 anos o que realmente melhorou ou não, e coloca aí quem que governou nos últimos... Eu não sei se já deu 30 anos, né? Mas coloca aí 25 anos. Quem governou? O Bolsonaro governou 4. O Temer governou 1 ou 2? 2, né? Então, o Lula governou 8. A Dilma 6, né? Por causa do impeachment. 8 mais 6, 14. E o Lula agora já tá com 2, então 16 anos. 16 anos do PT. O que de fato avançou no Brasil? O que retrocedeu? A culpa é de quem? Enfim, a culpa... é do Temer, que deu um golpe, a turma do Bolsonaro, que em 4 anos entregou, fala de economia, tá? Entregou no verde as contas públicas,
O Bolsonaro integrou, repito, as contas verdes durante uma pandemia, tá? Deixou a conta verde pro Lula. O Lula, no primeiro ano, deixou um rombo de 200 bilhões. Primeiro ano, tá? Então, assim, cara, fica à vontade, assim, sabe? Pra poder tomar as mesmas decisões, mas saiba que os resultados não serão diferentes. Eu fico, assim, meio que incrédulo da pessoa. Muitas vezes, vou nem falar Nordeste pra não achar que eu tô pegando no pé com ninguém. Mas norte de Minas, por exemplo, que majoritariamente vota na esquerda, que é a região mais precária de Minas Gerais. E por quê? Vai ver quem mais domina lá, em quem eles mais votam. É muito triste, que no fim das contas eu sei que o mais pobre, o mais necessitado é que se lasca, cara. Os caras estavam abrindo licitação para comprar edredom egípcio pra casa da Janja e do Lula. Foram agora não sei quantos R$1.000 pra coisa de persiana, pra poder motorizar o negócio. Assim, é um nível de gasto de dinheiro público que os caras estão se lascando. Lascando. Lascando, não? Fiz igual a Dilma aqui agora. Estão se lixando. Ah, lixando. Lixando, estão se lixando. Mas estão se lixando, sim, pro teu dinheiro. E, cara, o dinheiro público você precisa administrar de uma forma responsável, até mesmo porque é o dinheiro das pessoas, né? Mas eu falei do Bolsonaro... Tem uma aguinha aí? Tem aqui, ó. Aí, ó, do seu lado. Falei do Bolsonaro pelo seguinte, Valeu. Na corrida aqui pela prefeitura, teve aquele lance, né? Que muita gente falou que rachou, que o Bolsonaro ficou puto contigo por você apoiar o Marçal. Qual que é a verdade disso tudo aí? Porque ele apoiava o Nunes, e aí você não quis apoiar o Nunes? Vamos lá, fatos. O Pablo Marçal estava comunicando com a direita muito melhor do que qualquer outro candidato. Falando o que o pessoal queria ouvir, ok? Não é à toa que teve uma quantidade de votos muito expressiva. Sem o apoio dos dois candidatos, os dois, digamos assim, caras mais fortes na política hoje, que é o Lula e o Bolsonaro. Um foi apoiado pelo Lula, o outro pelo Bolsonaro, e, enfim, mesmo que Bolsonaro tenha sido de forma bem bem mais assim, intimista, digamos assim, tímida, mas apoiou. Eu falei, cara, da forma que está aqui, pelo que está sendo mostrado para mim, realmente eu me simpatizaria com o Pablo Marçal. Foi o que eu disse. E falei que em volta ali, enfim, do Nunes, etc e tal, eu achava que não eram pessoas que eu me simpatizava. Que eram pessoas, enfim, que eu sentia que era do sistema, podemos dizer assim, ok? Isso, obviamente, gerou um atrito. Depois disso, enfim, conversei com o Bolsonaro. Teve conversa? Conversamos com o Bolsonaro, alinhamos ali, enfim, algumas coisas. Mas eu acho que as pessoas, enfim, têm que ter uma liberdade de emitir opiniões com relação a isso. O que ele falou sobre isso? Tipo... Assim, foram coisas privadas, mas... tem poder... não, foram coisas privadas, mas assim, é uma situação realmente difícil. Tá. Enfim, o Pablo também depois... Teve algumas ações que eu confesso que foram no mínimo contraditórias, assim. O negócio do Boulos, né? Poxa, passou a campanha inteira, não apoiou o Boulos, mas fez live com o Boulos e tal. E assim, de um cara que tava acusando ele de ser, enfim, cheirador, caramba, quatro. É complicado isso, as pessoas olham e... Tô falando nem só de mim, não. Tô falando assim, eu acredito que as pessoas olham e falam, cara, você não tava acabando com o cara? Muito estranho isso. Enfim, foi uma situação complicada para muita gente, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, eu apoiei o Felipe Sertanejo para vereador, ficou primeiro suplente, e também, deu uma leve moral aí, mas mérito do Pavanato, que foi o vereador mais votado de São Paulo, tá aqui hoje. Quantos votos, Pavanato? 161.386. Tem que saber os votos. 161.386. Não tenho dúvidas que, se continuar do jeito que tá e fazendo um trabalho, vai ser o deputado mais votado de São Paulo aí nas próximas eleições. E enfim, mesmo tendo essa turbulência aqui em São Paulo, que a galera, enfim, focou, o Brasil inteiro só queria ver os debates. Total, né? Teve uma cadeirada, irmão. Cadeirada. Absoluto cinema. O cara do nada, quando eu olhei, eu falei, que... Não, eu tive que chamar. Mano, quem tava dormindo, eu falei, acorda, que aconteceu uma coisa aqui. Meu amigo... Foram as torres gêmeas da foi, cara. Aqui. Não, ninguém nunca vai esquecer aquela cadeirada. Onde você estava quando... Isso. Quando igual, foi mesmo. Né? Cara, foi loucura. Tava na estrada, cara. Não foi só isso, né, cara? Teve várias coisas que aconteceram assim nas eleições. Foram... Porrada. Pois porrada, soco na cara. O lance do negócio lá do... Como chama lá o papel lá que ele queria mostrar lá, o
laudo. O laudo e tal, foi uma confusão, cara. Foi realmente absoluto cinema, assim. A gente mostra qualquer coisa menos de tédio nesse país. Agora, Eu tô preocupado todo mundo com a próxima eleição para presidente. O que vai acontecer? Cara, tem que parafusar as cadeiras. E agora, como que você tá vendo aqui para frente, cara, essa próxima eleição? O que você tá desenhando para 3 ou 2 forças que vão... Não dá para saber ainda, né? Bicho, pode falar, tá muito nebuloso, assim. Né? Realmente muita coisa pode acontecer, sim. Não sei qual o rádio que fala isso, nem 20 minutos, tudo pode mudar. Mas eu escutava isso antes de ir pra aula. Mas, cara, tudo pode mudar, assim. Tem muita água pra rolar ainda. A inelegibilidade do Bolsonaro pode ser revertida. Ele talvez possa concorrer, mesmo inelegível, sob júdice, né? Pode, enfim, 1 milhão de coisas pode acontecer. O Lula pode passar dessa pra outra. Talvez o Bolsonaro também, algum candidato pode também, eu não sei, cara. 1 milhão de possibilidades assim, que pode acontecer e muda o cenário por completo. Agora, os dois, obviamente, mais competitivos, tanto do lado da direita quanto da esquerda, é Lula e Bolsonaro. Não esquece, não tem ninguém que consegue nenhum dos dois bater de frente. Pela história, pela tem o Gustavo Lima. Tem amplitude, pô, o Gustavo Lima até zoei. Falei, cara, que cachaça é essa que você tá tomando? Deu uma zoada assim, mas com muito carinho, troca ideia com ele. É um cara que tem um coração gigantesco, uma história de vida surreal, pô. O cara comia miojo, não tinha o que comer em casa, passava fome. E hoje é um dos maiores artistas brasileiros. E assim, pra mim, qualquer um tem legitimidade de sair candidato a presidente da República, cara. Se um analfabeto e a Dilma foram presidente, meu amigo, você também consegue. Então, eu acho que a gente precisa dar o direito das pessoas. Agora, se é o time certo, se é o momento certo, é isso aí, ele tem que avaliar. Sabe? Seguinte, tem perguntas aí de algumas personalidades aí, tá? Vai encarar? Bora? Olha o Kim aí. Mete bronca. Vamos lá. Pera aí, tem que botar isso aqui? Vamos lá, ver se dá. Tá saindo som aqui. Kim Catacoquim? Manda aí. Olha lá. Eu sempre zoo ele. Nicolas mas Vilela, é feio, hein? Bem, Lene, todo mundo aí no inteligência. Pera só, para um pouquinho aí. Japonês, que eu conheci recentemente. Aliás... ele falou Nicolas Vilela. Meu nome é Rogério Vilela e o dele é Nicolas. Não tá sabendo nem tá falar. Perdido, pelo amor de Deus, tá perdido. Vamos lá. Cara de pastel de flango. Nicolas Vilela, tudo bem? Lene, todo mundo aí no Inteligência Limitada. Japonês, que eu conheci recentemente. Aliás, Vilela, eu ainda tô com seus vídeos comprometedores, né? Então você não pode nunca mais falar mal de mim. Nicolas, quero te fazer uma pergunta em relação a abusos do Poder Judiciário, especialmente de cortes superiores, né? Eu vejo muita gente falando em impeachment de ministros do Supremo, o que de fato, né, você responsabilizar ministros que cometeram crime de responsabilidade é o correto, né, com instituições que estejam funcionando, o que infelizmente não é o caso das nossas, mas estruturalmente resolver o problema, isso não resolve, porque o grande problema não é a composição atual do Supremo, não são ministros individualmente agora, mas os próprios superpoderes que, independentemente de quem esteja lá, o Supremo terá. Por isso eu tenho como proposta, né, eu tenho uma PEC já do primeiro mandato para tirar, né, o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário e ele ser uma corte constitucional autônoma, né, que não julga casos criminais, que portanto a gente estaria tirando o poder grande do Supremo, que é utilizado como objeto de barganha, né, para pressionar parlamentares. A gente tira o poder do Supremo de julgar pessoas, né, parlamentares, etc., e faz com que eles se tornem cortes constitucionais autônomas, né, como acontece nos países europeus. Queria saber a sua opinião em relação a isso, ou se você tem outra solução estrutural para esse assunto. Valeu, Kim. Gostei da pergunta e concordo de que o problema é muito mais profundo, né, do que simplesmente um impeachment. A ideia do impeachment, eu acredito, é para poder mandar um recado muito simples de que esses ministros não são intocáveis. Então, assim, nunca se ouve no Congresso Nacional pautar um pedido de impeachment de algum ministro do STF. Então, quando você consegue ter esse instrumento efetivado, você está colocando um freio e um sobrepeso, né? Um peso e um contrapeso naquilo. Não é à toa que tem esse instituto na Constituição, porque te dá a condição de você fazer isso, e com um intuito de, olha, por mais que, por exemplo, saia o ministro Alexandre de Moraes, e o Lula tem que indicar outro, por mais que seja um outro indicado, você concorda comigo que aquela corte fica, poxa,
eu não vou fazer a mesma coisa, que se eu fizer vai ter punição para mim. O que hoje não acontece é que não há nenhum tipo de punição para nenhum tipo de medidas, como por exemplo o Kim citou. Do tipo, o cara sobrepõe ali os seus poderes constitucionais, o cara, faz ilegalidades ali jurídicas e nada acontece com ele, porque ele é o último poder, né? Ele é a última instância. Então sim, eu acho que de fato também o STF deveria ser uma corte constitucional e pronto, e acabou. Ela se tornou uma corte política, né? Você percebe aí o Barroso dando opiniões políticas, derrotamos o bolsonarismo, perdeu a Mané, o Alexandre de Moraes falando fora dos áudios, o Mar Mendes falando que o Lula só chegou lá graças ao STF. Assim, é uma loucura, cara, que virou o STF e por conta, obviamente, dessa interferência da política junto ao judiciário. E em relação ao que está acontecendo agora, né? O Monark e outras contas voltaram a ser liberadas. Cara, você entendeu direito o que está acontecendo? Você concorda com isso? Cara, aí que tá, não. Eu concordo de ter as contas retornadas, obviamente, no Monark. Sem entender direito por que foi também. Agora, eu não sei também por que tá acontecendo tudo isso, assim, de retornar conta, enfim, de ter... Talvez ele tá querendo dar uma sinalização de que as coisas estão normais aqui no Brasil, porque o pessoal da Corte Interamericana de Direitos Humanos está aqui. Eu não sei, cara. Agora, não é por bondade, não é porque Alexandre de Moraes acordou... Mudou de ideia. Quer saber, o Monark tem que ter suas contas voltadas. Os caras não dão ponto sem nó, não. Entendi. Pode ter certeza disso. Outra pergunta aí de Jones Manuel, que já pediu várias vezes para debater contigo aí. Salve Vilela, todo mundo do Inteligência Limitada. Uma pergunta direta e reta para o deputado Nicolas Ferreira. Ano passado explodiu o debate sobre o fim da escala 6x1. Tema fundamental para toda a classe trabalhadora que não aguenta mais essa jornada de trabalho absurda, exaustiva, desumana. Deputado e toda a direita brasileira foram contra. E aqui eu não quero demagogia, né? O projeto da Erika Hilton é bom ou ruim, a questão é a pauta. Fim da escala 6x1. Você vai olhar no G20, as maiores economias do mundo, o Brasil tem uma das maiores jornadas de trabalho do mundo inteiro. Até a nível de América do Sul, o Chile está reduzindo a jornada de trabalho, Venezuela tem jornada de trabalho menor que o Brasil, Colômbia tem jornada de trabalho menor que o Brasil, México está debatendo jornada de trabalho menor que o Brasil, o Canadá tem jornada de trabalho menor que o Brasil, enfim, diversas economias do mundo, diversos países do mundo têm jornada de trabalho menor que a brasileira. E aí, deputado, duas coisas. Por que você é contra a classe trabalhadora? Por que você não quer o fim da escala 6x1? E a segunda questão, deputado, vamos debater? Eu e você, aceite debater comigo o fim da escala 6x1. Eu quero provar para toda a classe trabalhadora que é necessário e é possível e é urgente acabar com essa escala desumana de trabalho. Ele nunca vai fazer isso, porque eu nunca vou debater, não vou ficar dando palco para quem é irrelevante. Agora, o que eu acredito é que, respondendo a sua pergunta, qual é o nome dele? Jones. É de que eu não tenho nenhuma declaração que eu sou contra o fim da escala 6x1. O que eu disse é que o contra o trabalhador. Eu simplesmente deixei bem claro de que existem pontos que devem ser discutidos. E para mim não pode ser as coisas simplesmente eu sou a favor, eu sou contra, e quem é contra a classe trabalhadora. No outro dia, a Erika Hilton deu uma entrevista, a pessoa perguntou para ela, e aí, qual que é o impacto socioeconômico disso? Você já fez algum estudo? Ela falou, não fiz. Então, pera lá. O próprio projeto tinha um erro material, assim, de que colocava lá 6 vezes 6, colocava, eu acho que era 32, e enfim... Um erro crasso, assim? Era nesse nível, e principalmente de que não estabelecia a questão, como é que é, gente? Não estabelecia principalmente essas questões mais prioritárias, que ela como que isso vai funcionar? Como que de fato vai acontecer com outros setores, por exemplo, o setor da saúde, o setor, enfim, até mesmo do próprio comércio, e existem algumas consequências claras nisso. Tá bom, tudo bem então. Não vai ter 6x1. Tem duas opções aí para o empregador, né? Ou ele contrata uma outra pessoa para poder, enfim, trabalhar nos outros dias, ou ele vai, enfim, fazer demissão
para poder trabalhar numa escala menor. Enfim, consequentemente, você vai ter uma redução ali do horário de funcionamento dos estabelecimentos. Então, existem consequências e era literalmente isso que estava acontecendo. Então, eles, obviamente, como sempre a esquerda faz, eles pegam uma coisa e quem é contra o trabalhador. Quem é a favor do Lula foi o cara que provavelmente ele votou, né? O Lula, o pai dos pobres, né? Que tem um patrimônio aí de quase 10 milhões, que tem aumentado, enfim, aí impostos, de que não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal alguma com o país. E a Janja gastando o seu dinheiro público. Agora, o problema sou eu. O problema sou eu que quero debater um projeto. Não é dessa forma. Eu vejo que a escala 6x1, ela é sim uma escala exaustiva, uma escala que precisa ser rediscutida. A escala, por exemplo, 5x2, né, que muitos trabalham, né, nessa escala. Vejo que é uma escala que, inclusive, dá dignidade à pessoa. Que seja aí num domingo, numa igreja, ou até mesmo num sábado, poder ter um lazer. Enfim, a gente precisa administrar isso. Agora, é engraçado, né? Por que eles nunca fizeram isso nos governos anteriores? Por que eles nunca falaram, opa, gente, tá pesado aqui, a escala 6x1 é de agora? Quem instituiu isso? Então, assim, eu acho que é um tipo de debate muito desonesto, de picuinha, para poder crescer e ganhar o coração das pessoas mais humildes, do tipo, quem não tá a favor disso é contra o trabalhador. É o que a esquerda sempre fez a vida inteira. Beleza, colocou o pai dos pobres lá na presidência. O que resultou pro nosso país? Então, assim, o problema sou eu, quero debater a coisa, e aí eles usam todos os tipos de ataques possíveis. O Nicolas não trabalha e tal. Cara, não me meça com a régua que você se mede, entendeu? Eu trabalho, mostro os frutos do meu trabalho, não tenho, como eu te disse, né, uma falta ali em plenário, nos meus trabalhos. E os caras usam disso pra poder atacar você, atacar sua família, falar que você não trabalha, que, enfim, você tá explorando o trabalhador, que você tá contra o trabalhador. Eu acho, mais uma vez, de que precisa ser debatido. No outro dia, eu liguei pro Flávio Rosco, que é presidente da FIENG, que é na indústria a Federação da Indústria de Minas Gerais, pedi para ele um impacto socioeconômico disso tudo. Ele falou, cara, isso aí não se sustenta, só se sustenta no mundo da lua desses caras. Você tá me entendendo? E principalmente a escala dela não se tratava de escala 5x2, era 4x3. Era isso que eu tava querendo lembrar. Então, o projeto mesmo não deixava claro e instituía não o 5x2, por exemplo, que eu acredito que é uma medida mais equilibrada, mas colocava a questão de 4x3. Então, e vindo, por exemplo, de uma pessoa, essas pessoas realmente estão preocupadas com você, com o trabalhador, cara. Por que não tem todo esse empenho da esquerda em redução de carga tributária? Tudo bem, nós temos mesmo aí um tipo de escala de trabalho bem diferente dos outros demais países, principalmente relacionado aqui à América do Sul. Agora, e a nossa carga tributária? Ela é extremamente também diferente dos outros países, ela é muito maior. E quando é igual, digamos assim, a carga tributária, o Estado ele te dá um retorno muito maior do que do Brasil. Eu não tinha problema nenhum em pagar o imposto da Suíça. Não tinha problema nem zero. Se eu tivesse o transporte da Suíça, público da Suíça, se eu tivesse enfim, a educação da Suíça, se eu tivesse segurança da Suíça. Agora, a gente paga imposto da Suíça com qualidade janja de serviço público. Então isso precisa ser colocado tudo na conta. Então, do tanto que fizeram manifestação, foi pífio, deu meia dúzia de gato pingado. Esse mesmo aí que tá querendo, enfim, biscoito em cima de mim, não vai ter, eu não brigo pra baixo. Teve não sei quantos mil votos pra vereador. Enfim, os caras querem crescer, obviamente, em cima de mim, sabe que esse corte mesmo ele vai querer usar, correu, etc e tal, pororó, e vai crescer em cima disso, é óbvio, tem nego que só vai crescer dessa forma. O que também não diz que as pessoas que eu não quero debater são pessoas que, enfim, eu acho que não valem, que não são inteligentes. Não, pelo contrário. Eu só não quero, me acho no direito. E se algum dia quiser chegar ao meu nível para poder debater, você chega no meu nível. Não sou eu que tenho que descer no seu. Mas tem alguém é simples com quem você gostaria de debater? Cara, eu acho que hoje em dia, como eu te disse, eu acho que seria interessante um debate com o Felipe Neto. Mais uma vez, hoje, em termos de engajamento, principalmente no Instagram, de visibilidade, eu não vejo que... eu não vejo um cara assim que tem o mesmo quantidade de número de resultado que eu em rede social, entendeu? Eu realmente trabalhei muito para poder ter um alcance, para poder ter uma defesa das redes, que no caso é meu escudo, né, para muita coisa. Mas óbvio, é inegável que o Felipe Neto tem uma relevância muito grande e eu não subestimo isso, uma influência muito grande. Eu acho que seria um debate.
Não sei, cara, outro nome assim que me vem à mente de tipo, não, esse cara eu gastaria tempo com Lula, debateria com Lula, com toda certeza. Enfim, eu acho que são nomes assim que eu acho que valeria a pena, sabe, eu falar e falar, não, eu acho que vale a discussão. Agora, ficar discutindo com o nego que quer subir no meu trabalho, chega no meu nível que a gente debate, pô. Não tem um sentimento messiânico pro Brasil, tipo, uma pessoa vai mudar tudo, não. Eu acho que pessoas têm capacidade sim de alterar muita coisa, mas não tudo. Tem coisa que depende de você, Vilela. Eu posso botar o presidente que for, eu posso trazer o padre que for aqui, eu posso trazer o pastor que for. Eu ainda continuo acreditando que a decisão, ela parte de você e ela é uma responsabilidade individual. Então, pô, Nicolas, você é a esperança do Brasil. Cara, a esperança somos nós, a esperança realmente é cada um fazendo o seu propósito, entendendo que quando você faz um serviço bem feito, isso ajuda toda uma comunidade. Quando você não rouba, você tá, sabe, ajudando todo um país. E eu acredito que é dessa maneira que a gente tem que tocar o nosso Brasilzão. Então tô muito feliz, vou deixar também meus stories lá, a questão dos meus cursos. Tem curso para quem quer ser candidato para entrar na política, curso também voltado à questão cultural, no sentido de militância LGBT, pronome neutro, comunismo, enfim, visual é muito bacana. Tem gente que não gosta de ler, mas gosta do visual. Então tem muita coisa boa aí surgindo. A gente está formando uma geração bem bacana aí, cara, de jovens que não estão pensando só no final de semana, estão pensando em questões mais eternas. E mais uma vez, cara, pra mim o que tem a capacidade de redimir é Jesus Cristo. Não é política, não é político, eu não tenho capacidade de fazer isso. Pra mim, quem continua se transformando a minha vida diariamente, que graças a Ele, a mais ninguém, eu consigo estar de pé, consigo alcançar refúgio, arrependimento, é em Jesus Cristo. Se todo mundo soubesse o quão bom é você, enfim, ter uma família, mesmo com dificuldades, com erros. Casamento é uma coisa extremamente difícil, mas quando, poxa, você chega na sua esposa, você vê que é uma pessoa que valeu a pena você estar ali com ela, você vê sua filha assim, te beijando, te abraçando, você conseguindo ter aquele amor mútuo, você percebe que as coisas que realmente importam na vida são as coisas simples. É você chegar em casa, é você trocar uma ideia com seus amigos, é você poder contar com alguém, é você poder, enfim, trocar uma ideia, assim, sabe? Ficar de boa, é você poder, enfim, tirar 15 minutos para ver uma TV junto com sua esposa, conversar antes de dormir, é você orar, é você agradecer, é você, num domingo com a sua família, poder almoçar, sabe, em paz. Então, assim, eu não troco, cara, isso por nada. Então, mais uma vez, que esqueçam o meu nome, que esqueçam o que eu já fiz, o projeto de lei que eu, se Deus quiser, vou aprovar mais, as coisas de boas que eu fiz. Cara, lembre de quem me salvou. Lembra de quem realmente me deu uma vida nova, que transformou o Nicolas que eu sou, sabe? Me deu graça na minha vida, que perdoou meus pecados, perdoou minhas falhas. E que no fim das contas, cara, isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai virar pó, não sei o que isso aqui vai virar, se vai virar um bunker. Isso aqui vai passar, bicho, tudo isso aqui vai embora. O que a gente precisa realmente raciocinar é pra onde a nossa alma vai, sabe? Quando a Bíblia fala assim, né? O que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua alma? A gente acha e raciocina só um famoso, né? O Neymar, o Cristiano Ronaldo. O cara não é perder a sua alma, é não fazer o que a sua alma foi feita pra fazer. Então muita gente tá perdendo a sua alma, né? Porque não tá fazendo o que é feito pra fazer. E esse livro mesmo, né, que eu tô lendo assim, em cápsulas mesmo, porque eu gosto de ler só um por dia, que é o Preparação para a Morte, né, de São Afonso de Ligório. Ele me chamou muito a atenção sobre a morte. Ninguém quer pensar sobre a morte, cara. E todo mundo acha que vai viver para sempre. Quantos artistas que eu já vi falou, não, cara, eu era da igreja, pá, não sei o que, tô desviado, mas antes de eu morrer eu vou pra igreja. Quem te garante que você vai ter essa oportunidade? Quem te garante que você vai conseguir colocar uma alma que está em desordem, em ordem em tão pouco tempo? Poxa, eu, inclusive peço orações aqui pro Tiba, né, Camargo, que sofreu um acidente tentando salvar, enfim, né, seu filho, e bateu, enfim, a cabeça de uma pedra, tá paralisado daqui para baixo. E, cara, olha isso. É um cara que tem sua família, tem 5 filhos, tem uma vida, enfim, humilde, uma vida voltada para o Senhor. Então você nunca sabe o que a vida vai te entregar. E eu acho que a gente precisa estar
bem embasado, sabe, no que realmente o Senhor quer pra gente. Caso contrário, a gente vai ficar perdido. Eu nunca vi alguém que se afastou de Deus e ficou melhor. E todas as vezes que eu fui egoísta, narcisista, eu fui o meu próprio Deus, eu tomei decisões que me machucaram muito. Então, o Senhor, ele coloca uma cerca, não é porque ele é ditador, sabe? Deus coloca um limite, não é porque... sem noção a igreja proibir isso, sem noção a igreja falar que isso é errado. Cara, quem te criou sabe os limites e o porquê que ele tá colocando esses limites. Então, se eu puder deixar algo aí pra vocês, se aproxime do Senhor de forma verdadeira, dê verdadeira seriedade para aquilo que ele fez. Eu acho que se tornou tão banal falar que Jesus morreu por nós e deu a vida, ele ressuscitou. Cara, isso é mais maneiro do que qualquer história que Hollywood possa fazer. Ninguém fez isso. Todos os deuses que é colocado são deuses fortes, potentes, que estão lá em cima e que olham para nós, né, como seres inferiores, né? Como, por exemplo, mitologia grega, você vê outros deuses, né, que enfim estão numa posição, mas nenhum deles se fez carne, nenhum deles se fez como nós, nenhum deles sentiu aquilo que a gente sente. Jesus chorou, Jesus chegou a um ponto de pressão tão grande que ele transpirou sangue. Ele inclusive pediu para o pai dele: Senhor, pai, se possível passe de mim esse cálice. Ou seja, ele sentiu. Então muitas vezes assim, ele tá te dando um exemplo de que, olha, se você não colocar sua dependência no Senhor, você não vai conseguir. Se nem Jesus, assim, que é perfeito, 100% homem, 100%, né, Deus, ele, digamos assim, ele se colocou em dependência do pai dele, sendo ainda Deus, porque você, que é uma matéria-prima muito inferior da que é de Deus, você também não vai fazer a mesma coisa. Obrigado demais, obrigado vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigado aí, tem um pessoal aí que veio assistir aí, né? Ô, Kratos, é contigo aí, mano.